Imagine acordar e descobrir que um dos ministros mais poderosos do Brasil pode estar no centro de uma negociação silenciosa que mudaria completamente o equilíbrio de poder em Brasília. Um acordo nos bastidores. Uma saída discreta. E a promessa de que certas investigações simplesmente não avançariam. Nos corredores do poder, em conversas reservadas e análises políticas que circulam em Brasília, uma pergunta começa a ganhar força. Estaria sendo costurado um acordo para que Alexandre de Moraes deixe o Supremo Tribunal Federal? E mais do que isso, o que estaria por trás dessa movimentação? Nas últimas semanas, o clima político no Brasil ficou ainda mais tenso por causa das revelações e especulações envolvendo empresários, bancos, investigações e possíveis delações que poderiam atingir nomes importantes do cenário político e institucional. Entre esses nomes aparece o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, que passou a ser citado em discussões políticas e análises sobre possíveis investigações e disputas de poder nos bastidores de Brasília. Segundo comentaristas políticos e debates que circulam nas redes e em ambientes políticos, existe expectativa de que qualquer investigação de grande escala envolvendo empresários, bancos e relações políticas poderia gerar uma reação em cadeia dentro do sistema político brasileiro. E é nesse contexto que surgem os rumores mais explosivos. Analistas começaram a discutir a hipótese de que figuras muito poderosas poderiam tentar proteger suas posições caso uma investigação de grandes proporções começasse a atingir instituições sensíveis da República. Nesse cenário hipotético, uma saída estratégica poderia ser negociada. Uma aposentadoria antecipada. Uma saída discreta. Um acordo que evitasse um confronto direto entre instituições. Essas especulações ganharam ainda mais força porque Alexandre de Moraes se tornou, nos últimos anos, uma das figuras mais centrais e controversas da política institucional brasileira. Desde sua chegada ao Supremo Tribunal Federal, Moraes passou a atuar em investigações que mexeram diretamente com o ambiente político do país, incluindo processos relacionados à desinformação, ataques às instituições e conflitos entre poderes. Para seus apoiadores, ele representa uma barreira contra ameaças à democracia. Para seus críticos, ele se tornou um símbolo de concentração de poder dentro do judiciário. E é exatamente por causa desse papel central que qualquer possibilidade de saída do Supremo provocaria um terremoto político. Porque não seria apenas a saída de um ministro. Seria a mudança de todo um equilíbrio de forças. Nos bastidores do Congresso Nacional, parlamentares discutem constantemente o futuro do Supremo, a relação entre os poderes e o crescimento das tensões institucionais que marcaram os últimos anos. Alguns defendem reformas profundas. Outros falam abertamente sobre propostas de impeachment de ministros. E há também aqueles que acreditam que o próprio sistema político tentaria evitar uma crise institucional ainda maior. É aí que entram as teorias sobre acordos silenciosos. A lógica seria simples. Em vez de um confronto público devastador entre Congresso, Judiciário e Executivo, uma saída negociada poderia diminuir a temperatura política. Uma aposentadoria voluntária. Uma transição tranquila. Um novo nome indicado ao Supremo. Mas existe um elemento que torna essas especulações ainda mais explosivas. O debate sobre possíveis investigações envolvendo pessoas próximas a figuras de poder. No ambiente político brasileiro, sempre que surgem rumores de grandes delações ou revelações, cresce o medo de que as investigações possam atingir não apenas políticos, mas também empresários, familiares e aliados. É nesse contexto que algumas análises levantam a hipótese de que determinadas figuras poderiam buscar garantias institucionais antes que qualquer investigação avance. Importante deixar claro, até agora, muitas dessas narrativas circulam no campo da especulação política, análises de bastidores e discussões em redes sociais e meios de opinião. Mas em Brasília, rumores têm um poder enorme. Porque muitas vezes eles refletem tensões reais que existem dentro do sistema político. E a história recente do Brasil mostra que crises institucionais frequentemente começam exatamente assim. Primeiro surgem os rumores. Depois aparecem os vazamentos. E, de repente, o país inteiro está discutindo uma crise que poucos dias antes parecia impossível. A pergunta que muitos analistas fazem agora é simples e direta. Se uma investigação grande realmente avançar envolvendo empresários influentes e possíveis relações políticas, quem poderia ser atingido? Quais estruturas seriam abaladas?